Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12 até o verso 31. Esse texto diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Meus amados, o profeta Isaías é considerado como o profeta evangélico, profeta palaciano. É aquele que com mais clareza e com eloquência incomparável apresenta-nos Jesus 700 anos antes dele vir ao mundo. Esse homem recebe o seu chamado profético exatamente no ano da morte de um grande líder de Judá, o rei Uzias, que ficou no poder 52 anos. E esse profeta tem sua obra como o livro clássico do profetismo em Israel, e essa obra pode ser dividida em duas partes bem claras e eloquentes. No capítulo 1 ao 39, o profeta Isaías traz o aspecto histórico, mostrando a ação de Deus na história daquele tempo. Mas a partir do capítulo 40 até o 66, ele vai aplicar estas verdades e trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem messiânica para a nação. E nesse texto, em apreço, ele começa mostrando a necessidade de consolar o povo de Deus.
E aqui no versículo 12 ao 31, ele mostra que não há possibilidade de consolo real, a não ser que você tenha uma visão clara de quem Deus é. Quem é Deus? Qual o conceito de Deus que está na mente das pessoas? Se você sair com o microfone pelas ruas de São Paulo perguntando quem é Deus, qual a sua opinião acerca de Deus? Qual o seu entendimento acerca de Deus? O que nós ouviríamos? O que as pessoas pensam acerca dele? Bom, já há bem pouco tempo, Karl Marx, o pai do materialismo dialético, disse que Deus não passa de uma criação da mente humana. E eu fico pensando, se o Deus na mente de Karl Marx não passa de uma criação da mente humana, significa que ele é menor do que a mente humana. Porque a criatura não pode ser maior que o Criador. Então, um Deus menor do que o homem não é Deus. Ele não tem capacidade de fazer nada e não tem nenhum poder de salvar, de consolar, de redimir. O iluminismo do século XVIII, que varreu a Europa, reduziu a Deus e apequenou Deus e declarou o apogeu da glória humana. O homem está no centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Foi a ascensão plena do que nós chamamos de antropocentrismo. E então, nessa esteira, o pensador alemão Friedrich Nietzsche vai dizer que Deus morreu. E depois, então, Dostoiévski vai dizer, se Deus não existe, então não tem referência para a vida, tudo é possível. Tudo é possível. E os conceitos foram se estendendo e os homens foram pensando tantas coisas. Alguns negaram a existência de Deus no ateísmo, outros disseram que se Deus existe ele não pode ser conhecido como o agnosticismo, outros disseram não, tem muitos deuses, é o politeísmo, outros disseram não, Deus até que existe, mas ele está muito longe de nós, é o deísmo, outros disseram não, Deus existe, mas ele está misturado com toda a criação, é o panteísmo. Bom, mas e aí? Deus existe? Quem é Ele? E hoje eu gostaria de pensar com você sobre a grandeza desse Deus. Porque o profeta Daniel vai nos informar que o povo que conhece a Deus é um povo forte. A W. Tozer, que foi um dos maiores intérpretes do cristianismo no século XX, vai dizer que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus. E o profeta Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gostaria, portanto, de nesta tarde, no começo desta noite, apresentar a vocês quem é o nosso Deus. Se vocês atentaram para a leitura, perceberam que o texto todo está vazado em perguntas, e perguntas retóricas. Praticamente toda a leitura do texto são perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. E a pergunta é retórica porque a resposta já está embutida na pergunta. E aí eu gostaria então que nós pudéssemos pensar agora sobre a grandeza incomparável deste Deus. E didaticamente, Isaías nos apresenta a grandeza de Deus em alguns aspectos para melhor entendimento, para melhor compreensão do nosso coração, da nossa mente. Primeiramente, ele retrata a grandeza incomparável de Deus em relação à criação. Por favor, pouse os olhos de novo comigo nos versos 12 e 26. No verso 12, note comigo o que ele vai dizer. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em balança de romano e os outeiros em balança de precisão? Versículo 26. Levantai o alto aos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser forte, grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. O que é que ele está mostrando para nós? Pense comigo na grandeza do nosso universo. Qual é o tamanho do universo? Quem pode medi-lo? Qual cientista que
já através de estudos e pesquisas, afirmou categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Ninguém conseguiu fazer isso. O nosso universo é maior do que a mais prodigiosamente pode analisar e definir. Os estudiosos dizem que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é espantoso. Porque isso significaria que, se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Temos que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse que Deus está presente em cada centímetro desse universo. E Ele é maior que o universo, porque Ele é transcendente. Ele mediu os céus a palmos. Ele conhece pelo nome cada uma das estrelas e as convoca e as chama pelo nome. E tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então, não apenas Ele criou todo esse universo, não apenas Ele mede as águas na concha da sua mão, não apenas Ele conhece cada grão de areia, não apenas Ele conhece cada estrela do firmamento, Ele tem o controle do universo. Ele sustenta todas essas coisas. Mas Ele não apenas retrata a sua glória, a sua majestade, o seu poder incomparável na grandeza deste macro-universo. Ele também revela isso na grandeza infinita do micro-universo. Porque hoje nós, diferentemente dos séculos passados, não estamos mais boquiabertos com a grandeza daquilo que os telescópios mais poderosos podem mostrar, mas na grandeza indescritível das pequenas coisas, da nanotecnologia, de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Hoje nós estamos pasmos é saber que o nosso corpo tem mais de 60 trilhões de células vivas. Hoje nós estamos pasmos em saber que no nosso olho tem mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Hoje nós estamos admirados com a grandeza das coisas pequenas que Deus fez, de uma gota de orvalho, de uma folha pequena e delgada lá do seu jardim ou lá do seu quintal, que é mais complexa do que a cidade de São Paulo. Hoje nós estamos vendo a grandeza de Deus, as digitais do Criador em cada obra da sua criação. E o profeta Isaías está descrevendo a grandeza de Deus nesta gloriosa obra. Mas se você conferir comigo, ele retrata também a grandeza de Deus no que tange ao conhecimento. Confira comigo o versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Ele está dizendo o seguinte: quando você tem conhecimento, você o tem porque recebeu, porque você foi instruído, porque alguém foi seu mestre, porque alguém tomou você pela mão e conduziu você pela estrada do conhecimento, da pesquisa, do entendimento, da compreensão das coisas. Mas a pergunta dele é: quem instruiu Deus? Quem foi o professor de Deus? Em que escola ele se diplomou? Onde ele fez o seu doutorado? Quem lhe ensinou as equações e as fórmulas para criar o universo? Quem deu a ele entendimento? De onde procedeu o seu saber? De onde emana a sua ciência? Qual é a gênese do seu conhecimento? De onde procede todo o seu saber? E ele começa a mostrar com perguntas retóricas que Deus é a fonte do saber, não decorre de outra fonte para que ele possa ter aprendido. Ele é a fonte de todo o conhecimento, Ele é a fonte de todo o saber, Ele é a origem de toda a ciência, Ele é a origem de toda a verdade, dele emana e procede todo o saber humano. É por isso que o reformador João Calvino disse acertadamente que você e eu só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Não é o homem que descobre, é Deus quem revela.
O homem só pode conhecer porque Deus revelou. Porque o conhecimento não procede do homem, a ciência não emana do homem, a ciência procede de Deus, o conhecimento vem de Deus, e porque Deus se manifestou, e porque Deus se revelou, o homem pode conhecer, porque Deus deu ele a capacidade de pesquisar o que o próprio Deus conhece, o que o próprio Deus fez, e o que o próprio Deus manifesta. Ele é incomparável nisso. Mas em terceiro lugar, o profeta Isaías, ao tratar da majestade e da grandeza de Deus, vai retratar a grandeza de Deus, por exemplo, em relação às nações. Confira aí comigo, a partir do verso 15 até o verso 18. E ele usa algumas figuras tão incríveis para descrever a grandeza de Deus. Ele fala das nações. Pense nas nações de hoje. As nações da Europa, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da Ásia, da África, da Oceania. E ele diz assim no verso de número 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. O que é um pingo que cai de um balde? Não mata a sede de ninguém, não resolve o problema de ninguém, passa despercebido. E ele diz outra figura: é como um grão de pó na balança. Ele está pensando numa balança de 2 pratos, pensa nisso. Aí você bota um grão de pó, o ponteiro nem mexe, nem mexe. Aí ele começa a olhar para as ilhas são como pó fino que se levanta. Pó fino é uma coisa que você quase não vê. E ele vai falar do culto e diz: nem todo o Líbano basta para queimar. O Líbano é porque era o maior produtor das melhores e mais nobres árvores do mundo. É por isso que quando foi construído o templo de Salomão, se contrata e se compra madeira do Líbano. Ele diz: os animais do Líbano não seriam suficientes para o holocausto, ou seja, ainda que você pudesse trazer os melhores, os maiores, os mais seletos animais do mundo, não daria para fazer um sacrifício de holocausto para ele. Versículo 17. Todas as nações, agora não são algumas, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, vamos pensar um pouquinho agora nos poderosos impérios do passado. Pensa comigo no Egito, dos faraós. Pensa comigo na Assíria, de Senaqueribe. Pense comigo na Babilônia, de Nabucodonosor. Pense comigo na Pérsia, de Dario, de Ciro, de Xerxes, de Artaxerxes. Pense comigo no Império Grego, de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande. Pense comigo no Império Romano dos grandes Césares, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Domiciano. Pense comigo nos grandes imperadores dos tempos mais modernos. Pense comigo agora nas grandes potências mundiais: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, Brasil, mundo todo. Ele diz que tudo isso reunido é como nada, é como menos do que nada, é como um vácuo. Ou seja, diante da grandeza de Deus, ninguém pode ser comparado com ele, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode por decreto dizer ele não existe mais. Nós estamos anulando a existência de Deus. Nós estamos tornando Deus irreal. Não, esse Deus é maior, não apenas do que a criação, ele é maior do que as nações formadas, do que os poderosos impérios desta terra. Mas ele vai além na sua análise. Confira comigo os versos 19 a 21. Ele entra para o campo religioso e compara Deus com os ídolos dos povos. Veja aí, por favor, verso 19 a 21 comigo. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis?
não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para o fundamento da terra. Veja comigo, o profeta Isaías está profetizando no reino do sul, em Judá, depois da morte do rei Uzias. E Judá está cercado por nações pagãs, por nações idólatras, que tinham muitos deuses. E esses deuses eram representados por imagens de escultura, às vezes forjadas pela mão do homem, às vezes contratava-se um artífice, pegava a madeira mais nobre e pegava essa madeira e esculpia uma imagem. Outras vezes essa imagem era fundida no fogo, ou de bronze, ou de ouro, ou de prata. Ou às vezes esses deuses eram representados mitologicamente numa árvore, numa pedra, num monumento. E ele começa então a aliar esses muitos deuses, adorados pelos povos, pelas nações. O que são esses ídolos diante de Deus? Até hoje, quantas pessoas ainda no Brasil se prostram diante de um Deus que eles mesmos formaram, forjaram, fabricaram com as suas mãos? Um Deus que se você colocá-lo aqui, ele fica aqui. Se você colocá-lo ali, ele fica lá. Se você jogá-lo no chão, ele fica caído. Se você jogá-lo no fundo de um rio, ele fica lá. Se você colocá-lo no alto de uma montanha, ele fica lá. Ele não tem poder, ele tem aparência de ser vivo, mas não é vivo. Ele tem boca e não fala, ele tem olhos e não enxerga, ele tem mãos e não apalpa, ele tem pés e não manda, ele tem boca, mas não fala, não tem vida, não tem poder, não tem qualquer virtude. Portanto, a Bíblia vai mencionar que não tem nada mais irracional e mais pernicioso e mais perigoso do que a chamada idolatria. Porque o homem fica sem entendimento. Assim como aquela imagem que ele construiu, feita de madeira, ou de bronze, ou de pau, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata, não tem entendimento, quem faz e quem adora essa mesma imagem também está desprovido de entendimento. Mas ainda, confira comigo, por gentileza, os versos 22 a 25, porque agora o profeta vai comparar esse Deus com os líderes mundiais, com os grandes líderes mundiais, com os grandes príncipes deste mundo. Veja comigo os versos 22 a 23, se você puder, leia em voz alta comigo esses versículos. Vamos juntos. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então pense comigo agora nos grandes líderes do mundo. Onde eles estão? Por exemplo, os faraós do Egito. Foram poderosos no seu tempo, mas caíram no esquecimento. Onde está Ramsés? Pense comigo nos líderes maiores do Império Assírio, Senaqueribe, por exemplo. Só nos livros de história você encontra. Onde está Nabucodonosor, o megalomaníaco rei da Babilônia? Onde está Dario, o persa? Onde está Ciro? Onde está Alexandre o Grande? Onde estão Césares de Roma? Onde está Napoleão Bonaparte? Onde está Lenin? Onde está Mao Tse Tung? Onde está Adolf Hitler? Onde estão os poderosos deste mundo? Mal eles foram plantados, bastou um sopro, eles foram arrancados e levados por uma tempestade. Onde estão aqueles que hoje estão achando que o poder está nas suas mãos? Logo, logo, eles serão desarraigados.
Logo, logo eles serão extirpados. Logo, logo o nome deles ficará coberto de poeira. Logo, logo a glória deles vai se apagar. Nenhum príncipe deste mundo pode prevalecer. Eles são guindados ao poder, eles são apiados do poder. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem exalta, é Deus quem rebaixa, é Deus quem põe no trono, é Deus quem tira do trono, é Deus quem controla o universo, não são os homens que têm o poder. Entender isso é fundamental, porque a sua vida, a minha vida, não está nas mãos dos poderosos deste século. A sua vida não depende das decisões, nem do poder legislativo, nem do poder executivo, nem do poder judiciário. A sua vida está nas mãos do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, que está assentado no trono, cujo reino não terminará, e Ele reinará para sempre. Portanto, a partir de agora, notem comigo que o profeta Isaías vai entrar para o campo da aplicação. Primeiro, notem que ele mostra a grandeza de Deus em relação às nações, ao conhecimento, aos ídolos, aos príncipes, mas agora ele vai fazer uma aplicação pessoal. E eu chamo a sua atenção para duas perguntas retóricas que o profeta traz a lume. A primeira delas eu peço que você leia comigo, verso 18. Põe na tela para mim, verso 18, por favor. Vamos juntos? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Quem está fazendo a pergunta é o profeta. Agora vamos ao verso de número 25. Põe na tela o verso 25. Vamos juntos. A quem, pois, me comparareis para o que ele seja igual? Diz o santo. Agora o próprio Deus pergunta: com quem você vai me comparar? Em virtude dessa grandeza de Deus, eu chamo a sua atenção para o verso 27. Olha a aplicação agora do sermão do profeta. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aplicação prática. Você crê que Deus é soberano? De verdade? Quando você crê que Deus é soberano, significa que quando as horas ficam difíceis e você não entende, e você está sofrendo algum revés na vida, alguma luta, você descansa de que Ele sabe o que está fazendo, que Ele está no controle. Porque, a despeito da grandeza de Deus, o povo de Deus está fazendo duas queixas contra o Senhor. Qual é a primeira queixa que o povo está fazendo contra o Senhor? Versículo 27. Confira aí comigo. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não está olhando para mim. Deus controla o universo, mas eu acho que Ele me esqueceu. Ele não está vendo o que eu estou passando. Tem hora que você se sente assim, injustiçado, esquecido, abandonado, sozinho, sem amparo, sem abrigo, sem socorro, sem ajuda. Mas há uma segunda queixa, no verso 27. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, agora ele reivindica direitos que não lhe estão sendo dados. Ele não só diz que Deus está indiferente ou ausente, mas ele está dizendo que Deus é injusto com ele. Tem gente dizendo, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo moído, amassado. Cadê Deus? Essa era a pergunta do povo. É por isso que o profeta, antes de consolar o povo, precisa primeiro levantar a mente do povo, quem é Deus? Porque um Deus que eu controlo, um Deus que eu manipulo, não é Deus. Mas notem mais, versículo 28. Esse Deus, que
é o Deus que incansavelmente cuida de você. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. No dia que você puder entender Deus, você vai ser maior que Deus. Quando você conhece, você controla. Eu não sei se você já parou para perceber isso, que Deus, Ele é tão grande, Ele é tão majestoso, que Ele não pode ser definido com a sua palavra. Quando você estuda lógica, você aprende que quando você define, você limita. É por isso que você tem um nome e você tem um sobrenome. Quando você tem seu nome, tem muitas pessoas que têm o mesmo nome que você, mas quando você coloca seu sobrenome, às vezes mais do que 1, 2, 3, você está dizendo, olha, eu sou único, eu sou singular, não tem outro, não tem uma cópia xerox de mim. Olha, Deus é tão grande que você não pode definir na sua palavra. Então tem vários nomes de Deus para descrever várias facetas de Deus. Esse Deus é infinitamente maior do que você possa entender. A ponto de a Bíblia dizer em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Sabe o que nós faremos por toda a eternidade, milhões e milhões e milhões de anos na glória? Vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a Deus. Ele é inesgotável em seu ser. Adore-o por aquilo que você o conhece, mas Ele é muito maior do que aquilo que você pode conhecer. Então descanse no cuidado dEle. Mas confira comigo, o versículo 29, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez eu esteja falando nesta tarde, começo desta noite, para alguém que está cansado. E eu não estou falando do cansaço físico, não, eu também estou. Essa noite, eu viajei a noite toda, cheguei de manhã, dormi um pouquinho, mas ainda estou com os efeitos do sono. É natural. Mas o cansaço físico é fácil de resolver. Mas tem um outro cansaço mais complicado. É o cansaço da alma, é o cansaço da mente, é o cansaço do nosso pecado, é o cansaço das nossas fraquezas. É o cansaço da falta de sentido, às vezes, de você buscar aqui, ali, acolá, e não encontrar sentido. É por isso que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está cansado hoje. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui, o Deus da glória está aqui, o Deus Todo-Poderoso está aqui para dar para você verdadeiro descanso. Aliviar seu coração. Aliviar sua mente, aliviar sua alma, trazer bálsamo, o orvalho fresco do céu, refrigerar a sua alma. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você está prestes a jogar a toalha, talvez você está dizendo, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída, eu estou no fim da linha, eu estou no fundo do poço, eu estou vivendo um momento dramático, até desesperador. Eu sei que Deus está aqui para restaurar a sua alma, para perdoar os seus pecados, livrar você do chicote da culpa e trazer paz à sua alma, descanso à sua mente, refrigério ao seu coração. E ele conclui, e eu peço a você que leia em voz alta comigo os versos 30 e 31. Vamos juntos? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você procurar ficar de pé, escorado no bordão da sua saúde, da sua força física, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu dinheiro, você vai cair. Essas escoras são fracas demais. Fracas demais. É por isso que os moços caem.
os ricos caem, os poderosos caem, os sábios deste mundo caem. Mas se você colocar a sua esperança no Senhor, Ele vai renovar suas forças. Ele vai renovar suas forças. Você vai voar como uma águia. Você vai correr como um atleta. Você vai caminhar perseverantemente como um peregrino. E você vai desfrutar da presença dEle, da restauração dEle e da glória dEle. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, fazendo dele a razão da nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa herança, a razão da nossa própria vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós só te conhecemos porque tu te revelaste a nós. E tu te revelaste a nós na natureza criada, tu te revelaste a nós na nossa própria consciência, tu te revelaste a nós em tua palavra, tu te revelaste a nós por meio de Jesus, o teu Filho, o Verbo que se fez carne. Abra os olhos do nosso entendimento para conhecermos a tua majestade, a tua grandeza. Remova do nosso coração, portanto, agora todo medo, toda angústia, toda ansiedade, todo temor, todo cansaço espiritual. E renova as forças do teu povo nesta tarde, Senhor. Dá-nos, Deus, um alento novo. Sopra sobre nós um alento de vida nesta tarde. Traz ânimo novo, traz alegria, traz paz, traz virtude, traz o poder que emana do teu trono. E enche a tua igreja de entusiasmo para te conhecer e prosseguir em te conhecer. Para que tu sejas de fato a razão da nossa própria vida. Nós te adoramos, Deus, por quem tu és. E nós te damos graças por aquilo que já tens feito e hás de continuar fazendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Permaneçam em pé, meus irmãos, por favor.